Gratidão. Vamos a uma mensagem de hoje da nossa egrégora que fala sobre vibração. Vibração da nova Terra. Para percebermos a evolução da Terra, basta olharmos para o Sol. O Sol reflete luz. Quanto mais luz refletida pelo Sol, mais luz está sendo recebida pela Terra. A Terra sai da obscuridade e o reflexo dessa saída é a presença do Sol como um reflexo desse processo. Em todos os reinos ocorre o mesmo processo. Todos começam a sair da sua obscuridade através da projeção nas suas realidades externas da luz divina da sua essência. O reconhecimento da vibração como mecanismo da ascensão traz para os seres em despertar a verdadeira conexão com a essência de cada um e com Gaia, que nos acolhe para que o processo se consolide. A consagração de Gaia como um planeta evolutivo confirma o que estamos conscientemente percebendo e ativando ou incorporando nas nossas células, que agora se acendem para novos estados de consciência. A ordem superior foi ativada para o alinhamento vibracional. Façamos cada um de nós a nossa parte. Gratidão. A vibração, né? Como a vibração é tudo, né? A vibração, o que vibramos, irradiamos, recebemos, emitimos o tempo todo. Estamos fazendo o tempo todo esse processo e para a gente entender justamente como que o planeta está evoluindo, né? É percebermos o reflexo. Então, o Sol, quanto mais luz no Sol, quanto mais ele irradia luz, mais a Terra sai da escuridão, né? Então, o mesmo acontece conosco. Nosso personagem, nossa vida externa, sai da obscuridade, sai da ignorância, sai da inconsciência, quando começamos a receber essa luz interna, começamos a projetar fora. Então, nós somos um reflexo da nossa realidade que nos guia, das nossas versões da nossa realidade paralela, que já alcançou um nível de frequência, de luz, de vibração, que está além da terceira dimensão. Então, o processo vibracional, ou seja, entendermos isso conscientemente e praticarmos isso, percebendo quando a nossa vibração oscila, percebendo quando acontecem transmutações, auxiliando conscientemente o processo de transmutação nosso, percebendo as energias que estão ao nosso redor, tudo é vibração, tudo vibra em níveis de frequências diferentes. Então, quando a gente começa a consolidar essa vibração dos nossos corpos que estão alinhados à nossa essência, a gente cresce em consciência, consequentemente, a gente progride espiritualmente, porque reconhecemos que não estamos sozinhos, né? Então, começa pelo reconhecimento do nosso próprio eu superior que nos guia e de tudo que está conectado a esse eu superior que nos auxiliou e nos auxilia nessa caminhada terrestre até que a gente consiga consolidar o processo de ascensão, se reconectando à linha do tempo que nos corresponde. Então, quando adentramos nessa linha do tempo, colocamos o primeiro pé, né, o primeiro movimento, já estamos indo nessa linha do tempo. Então, não temos que buscar evidências. Esse é o grande desafio. E isso diz a mensagem, façamos cada um de nós a nossa parte. O que atrasa, né? Atrasa o que eu coloco, né? Como uma esteira, né? Eu falo, vou fazer hoje um pouco. Coloco o primeiro pé, começo a fazer e falo, nossa, isso aqui é muito chato, muito cansativo, vou deixar para amanhã. Então, o processo não se consolida do primeiro movimento, depois do segundo movimento. E esses são os movimentos das ondas energéticas. Então, eu faço um movimento. Veio uma primeira onda, eu faço um movimento. Não jogo tudo para o ar. Eu faço aquele movimento que veio para compreender um determinado nível em que eu preciso refletir, transmutar, compreender. Então, as minhas pernas vão ficando mais flexíveis, ao mesmo tempo mais fortes,
para não se desviar do caminho que nós mesmos traçamos, que o caminho foi traçado dentro de nós, né, através do plano da alma. Então, quando a gente entra nessa caminhada, os impulsos, eles vão acontecendo por meio da energia. Então, a vibração é o indicador, né? A gente precisa de uma evidência, evidentemente, mas não podemos buscar uma evidência física num primeiro momento. No primeiro momento, a gente vai buscar uma evidência vibracional. Como estou me sentindo? Então, se eu estou me sentindo de um jeito que não é o jeito, vamos chamar assim, que eu prefiro me sentir, que é aquilo que é da minha natureza, então eu preciso arrumar isso. Então eu vou ajustar essa vibração, eu vou transmutar algo. E quando eu faço isso, eu entro de volta nesse ritmo, né, dessa esteira que eu determinei lá, X tempos, e eu vou fazendo aquilo de acordo com o que eu consigo. Então, o movimento não pode ser, não posso entrar ali, nunca fiz, e vou numa velocidade frenética, porque a minha vibração pode aumentar em determinado momento, mas o tanto que ela aumentou tão rápido, ela pode fazer o contrário também. Então, o ideal é justamente a gente ir mantendo a nossa vibração em estados que a gente consegue acompanhar, sentindo, vivendo, até que isso se torne uma coisa estável, entre aspas, né? Estável no sentido de que a gente não tem mais desalinhamentos vibratórios energéticos, porque agora, como a mensagem diz, Gaia já está num processo evolutivo. Então, Gaia alcançou um nível vibratório mínimo que não tem retorno. Então, não tem retorno para vibrações densas. Ela não suporta, então Gaia, como um planeta consciente, não suporta vibrações densas. Então ela expurga. Então esse é um grande movimento do planeta. Por isso acontecem cataclismos, terremotos e tudo isso. Porque é um movimento de arrumação, um movimento de equilíbrio, de buscar o equilíbrio daquilo que está em desequilíbrio vibratório. Então, quando ela atinge uma determinada frequência, tudo que está abaixo precisa ou se elevar e chegar lá, ou não vai estar mais lá, porque aquilo precisa se alinhar para chegar no ponto de equilíbrio. Então, essa mutação de Gaia contínua acontece com nós mesmos. Nós passamos, todos nós que entramos, colocamos o pezinho em algum nível no processo evolutivo, e começamos a perceber a vibração das nossas células, a energia dos nossos corpos expandida, nosso chakra cardíaco expandido, a nossa aura mais visível, mais forte. Tudo isso nos outros, né? A gente começa a ver nos outros, porque a gente está vendo em nós mesmos. Está acontecendo em nós, nós vemos nos outros. Tudo é reflexo. Então, quando isso acontece, é porque a gente já entrou no processo de elevação de consciência e não tem mais, a gente começa a não suportar mais energias densas. Então, esse é o momento que tudo vai se equilibrando. Não podemos mais ter aquelas conversas que a gente tinha, não poderemos mais conviver com seres, pessoas ou situações que não correspondem a essa vibração. Mas isso tudo não é para a gente sair correndo das coisas do mundo, mas a gente levar a nossa vibração para o mundo. Então, essa mensagem que fala de vibração da nova Terra, como que nós ajudamos os outros? Não é correndo dos outros, é simplesmente nos mantendo na vibração que estamos. Então, quando a gente se mantém nessa vibração, essa vibração naturalmente pode ajudar os outros, sem forçar. Então a gente não vai lá debater, olha, a minha vibração é essa e a sua, né? Não é isso. É um estado natural que nós alcançamos e começamos a viver. Então isso significa a gente fazer a nossa parte, porque aí o outro vai receber o melhor de nós. E acabou. Não é para a gente debater, não é para a gente se achar melhor, não é para a gente nada disso. E se o outro recebe
ele vai se elevar também. Então a frequência dele também muda. Então toda essa obscuridade vai sendo clareada e o outro também vai recebendo o melhor dele mesmo. Ele vai reconhecendo nele mesmo que ele também tem esse poder interno, essa essência a ser despertada. Então aí a gente caminha, a gente não tem mais, a gente não foge das coisas e não força as coisas. A gente atua naturalmente através da própria consciência, não da mente. A gente atua através da própria consciência da frequência, que vai fazer com que as circunstâncias se reorganizem para atender aquele novo estado. Então, o momento atual é maravilhoso, maravilhoso, gente, né? As linhas de tempo, elas vão se romper, obviamente, se separar, não porque um está fazendo força, porque um não quer o outro, nada disso, mas porque se eu não consigo ver isso, se eu não estou no processo evolutivo, eu estou vendo outra coisa. Então, eu estou criando e participando de outra linha do tempo. Só isso. Então, essa linha do tempo vai correr de um jeito e a outra vai correr de outro. Porque um está vendo, está compreendendo e está trabalhando essa conexão com o Sol. Isso também é muito importante, porque no Sol, o Sol refletindo a luz de Gaia, ele está ativando em nós códigos do nosso DNA adormecido. Então, exercícios que a gente pode fazer são aplicar os decretos, né? Decretos do Eu Sou, os decretos quânticos, mantras, diante do Sol. Então, isso é uma coisa que eu fiz durante bastante tempo. Você se coloca no sol da manhã, né? Quando o Sol está nascendo. Pode ser feito no final da tarde também, mas você está diante do Sol. Então, você vai receber luz na nossa pineal, nos nossos corpos, ativando as nossas glândulas, ativando aquilo que ainda possa estar adormecido do nosso código genético, para ir entrando essa frequência que está bem diretamente, também do Sol. É uma das fontes, das maiores fontes que tem de luz. Então, o exercício de fazermos a nossa parte tem várias formas de a gente fazer. O importante é que a gente faça e reconheça que a vibração é o que determina o nosso estado físico, mental, emocional, alinhado ao nosso estado de consciência. Gratidão.